E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui a nossa terceira aula. Essa aula é referente à segunda semana de atividades remotas, tá? Quero, antes de começar a aula, dizer que foi muito bacana a experiência da primeira semana. Creio eu, assim, dentro dos meus limites de percepção, né? Eu creio que a primeira semana foi bastante positivo. O saldo da primeira semana foi bastante positivo, tá? Até pela participação de vocês na atividade síncrona, né, fazendo perguntas e coisa e tal, apesar de todas as questões técnicas. Também a participação de vocês na elaboração dos textos que vocês estão colocando lá na pasta do Moodle. Né? Então, assim, quero dizer que, pelo menos para mim, dentro da minha percepção, a primeira semana o saldo foi bastante positivo. Tá? Creio eu que, é claro, é muito difícil a gente lidar com essa nova realidade, né? Lidar com essa questão. E eu acho que uma das maiores dificuldades dessa nova realidade é a questão da organização, ou seja, de você conseguir organizar o tempo, de você conseguir administrar o tempo em relação aos conteúdos. Por parte dos professores, por exemplo, a dificuldade é exatamente a carga de conteúdo, a carga de atividades, ou seja, a gente tem que ter esse feedback constante, né? Ou seja, esse retorno constante dos alunos para a gente poder saber certinho, né, se tá sendo suficiente ou se está sobrecarregando, se o assunto está conseguindo ser absorvido, tá? Então, assim, é muito importante que a gente continue tendo esses canais, né, de comunicação, e aí vocês podem usar, tá, todos aqueles que a gente já passou para vocês, o WhatsApp, o e-mail, tá? Tá valendo qualquer coisa. Assim, é claro que em relação a essas comunicações, eu enfatizo que é interessante que vocês façam isso durante a semana, né? Aliás, é uma coisa muito importante dentro desse processo de home office, de todos nós, é ainda conseguir separar bem as coisas, né? Ou seja, separar o horário de lazer do horário de trabalho, né? Então, assim como para mim, para vocês também, né? Tentem fazer as atividades dentro de um período, com uma regra. Claro, cada um vai achar a sua melhor forma. Tem gente que gosta de trabalhar mais à noite, tem gente que gosta de trabalhar de manhã, mas acima de tudo, encontrem a sua forma de organização, encontrem seu esquema de estudo. Tá? Eu acho que isso vai ser um dos maiores aprendizados que vocês vão ter desse período todo. É isso, é se tornarem efetivamente protagonistas do processo de aprendizado. Tá? Muito bacana isso. Em relação às videoaulas, né, a gente começou lá na primeira semana falando um pouquinho sobre os tipos de conhecimento, né? Falamos sobre as características dos tipos de conhecimento, até chegar a um pouquinho sobre a ciência, né? Sobre os modelos científicos. Eu acho que essa atividade, assim, essa videoaula é muito importante como introdução, né, de qualquer assunto. Na segunda videoaula, a gente já falou um pouquinho mais sobre o universo, tá? Ou seja, o Big Bang, falamos também um pouquinho sobre os modelos de universo. A gente percebeu que a cada nova revolução tecnológica, o homem foi ampliando as fronteiras do conhecimento, do seu conhecimento sobre o universo, né? E hoje a gente consegue perceber que o universo ele tem uma escala de espaço descomunal, ou seja, muito além do que é capaz de a gente perceber. Talvez não tenha ficado claro lá na segunda aula é a questão do tempo, ou seja, do espaço ficou, eu acho, bem claro. Né? Agora, outra questão que é importante a gente entender também sobre o espaço é a escala de tempo. Assim como o universo ele é descomunalmente grande em relação ao espaço, ele também é antigo, ou seja, a escala de tempo que a gente está falando aqui, quando a gente fala sobre o universo, sobre a estrutura do universo, ela vai muito além da compreensão humana. Tá? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, né, sei lá, 100 anos já é uma escala muito grande, né? A gente tentar entender um processo que ocorra em uma escala de tempo de 100 anos já é algo complicado para o ser humano, porque afinal de contas a gente vê, né, a gente vive 70, 80 anos. Né? Então pensar em um processo, em algo que dure 100 anos, já é difícil para o ser humano perceber.
Quer ver? Nem precisa ser 100 anos, até o próprio processo de envelhecimento, né, do próprio ser humano é um processo, como ele é lento, ele é difícil de ser percebido. Tá? Ou seja, a gente não consegue perceber quando a gente deixa de ser criança e vira adulto, ou quando a gente é, né, um adulto e se torna um idoso. A gente não consegue entender bem esse processo. Ele vai acontecendo lentamente, dia após dia, né? E um belo dia você olha no espelho, né? E aí você tá, né, é adulto ou já é um idoso. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de entender processos longos. E quando a gente está falando sobre a geografia, principalmente a geografia física, a gente está falando sobre processos que ocorrem em escalas de tempo muito grande. Né? Então, entender a escala de tempo, entender que existem processos que ocorrem em uma escala muito maior do que a escala de tempo de um ser humano, é importante para a gente entender esses processos. Tá? E não é só a questão da geografia física, não. Vale lembrar que sobre a sociedade, sobre processos estruturais de sociedade, elas também tendem a ocorrer em escalas de tempo muito grande. E é por isso que muitas das vezes são mal compreendidas. Tá? Aliás, a gente vai ver isso em inúmeros momentos aqui na geografia. Ou seja, processos que ocorrem em escalas de tempo longa, né, longos, e aí como ele é um processo longo, é difícil de ser percebido e absorvido. E muitas das vezes as pessoas até não acreditam ou questionam a veracidade desses processos por não conseguirem entender, né, que são processos que ocorrem em períodos muito longos. Então, voltando a falar sobre o universo em si, o Big Bang e o próprio universo, estima-se que exista mais ou menos uns 13, 14 bilhões de anos. Tá? E é interessante porque muitas das pessoas imaginam que ocorreu o Big Bang e logo vem a formação da Terra. E não é verdade. Né? Ou seja, a formação da Terra ela é bem posterior à formação do próprio universo. A gente tem o Big Bang 13, 14 bilhões de anos atrás. Né? Acredita-se que a nossa galáxia, né, a Via Láctea, tenha surgido ali há mais ou menos 10 bilhões de anos atrás. Então, vejam, do momento do surgimento do universo até o Big Bang já se passaram 4 bilhões de anos, mais ou menos. E aí depois, né, mais 5 bilhões de anos tem que passar para a gente ter o início da formação do nosso sistema solar. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Eu só quero que fique bem claro para vocês isso. Em relação à escala do universo, tá? O Big Bang aconteceu há uns 14 bilhões de anos atrás, a Via Láctea surgiu há mais ou menos 10 bilhões de anos atrás e há mais ou menos 5, 4,5 bilhões de anos atrás a gente vai ter o surgimento do nosso sistema solar. Sistema solar esse que é o assunto desta videoaula. Ou seja, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema solar, a sua formação, a sua composição, tá? E vamos falar também sobre os movimentos celestes e principalmente como esses movimentos celestes impactam na nossa realidade. Vamos lá então? Bem, primeira coisa, né, o sistema solar ele se formou, né, basicamente como os... Espera aí um minutinho, sim. Ok. O sistema solar ele se formou mais ou menos como outras estrelas, ou seja, vale lembrar que o sistema solar ele é composto por uma estrela, tá? E aí no caso a nossa estrela é o Sol, e aí a pessoa pode dizer assim, não, mas peraí professor, você fala estrela, então o Sol é uma estrela igual às outras estrelas à noite? Exatamente igual. Não, igual não, porque existem tipos de estrelas. Né? No caso, o Sol é uma estrela de porte médio, né? De magnitude mediana. Tá? Mas todas as estrelas que a gente vê no céu à noite, elas são sóis também. Né? Ou seja, algumas maiores, outras menores, dependendo, tá, das suas características. Mas basicamente o nosso sistema solar ele é composto então por uma estrela que fica no centro, né, que compõe boa parte da massa do sistema, e por outros corpos celestes que estão presos
a gravidade do Sol. Tá? Ou seja, esses outros corpos celestes são basicamente os planetas, tá? As suas luas e outros corpos errantes, né? Que são provenientes ainda da formação do sistema solar, como asteroides, cometas, protoplanetas. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre cada um. Tá? Então, basicamente, o sistema solar é isso. É uma estrela composta por todos aqueles corpos celestes que giram, que estão aprisionados de alguma forma à gravidade dessa estrela. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Como eu falei para vocês, o sistema solar, nosso sistema solar, ele se forma, assim como outras estrelas, a partir de uma nebulosa. E a gente discutiu um pouquinho sobre nebulosas na segunda aula. Né? Ou seja, nebulosas são aquelas nuvens de poeira, de gases que estão dispersos. Muitas das vezes, esses gases são provenientes ainda do surgimento do universo, ou seja, do Big Bang. E aí, essas nuvens que são provenientes do Big Bang são compostas por materiais e elementos muito leves, como principalmente o hidrogênio e o hélio. Tá? Agora, a boa parte das nebulosas já são nebulosas oriundas de outras estrelas, ou seja, da morte de outras estrelas. É, por exemplo, o caso da nebulosa que deu origem ao nosso sistema solar. Os cientistas acreditam que antes do Sol a gente tenha pelo menos 2 ou 3 gerações de estrelas que tenham morrido para compor a nebulosa que deu origem ao nosso Sol. Né? E como que eles podem saber disso? Principalmente pela concentração de elementos pesados que nós temos no nosso sistema solar. Tá? Ou seja, ferro, ouro, cobre, são elementos que têm que ter sido sintetizados dentro de alguma estrela para que depois pudessem fazer parte do nosso sistema solar. O carbono, o oxigênio, por aí vai, todos os elementos da tabela periódica, com exceção do hidrogênio e do hélio, elas foram compostas em algum momento dentro de uma estrela. Tá? Então, de certa forma, a gente teve uma nebulosa original. Essa nebulosa original foi perturbada por alguma força externa. Essa perturbação fez com que essa nebulosa entrasse em colapso e boa parte, né, desse material começou a se concentrar e condensar no centro dessa nebulosa. Tá? A força que está trabalhando nesse processo é basicamente a gravidade. Vale lembrar, a matéria, até pela inércia, ela tende a ficar parada a não ser que uma força atue sobre essa matéria. E nesse caso, a força que está atuando na formação do sistema solar é a gravidade. Tá? Então essa nebulosa em colapso, ela entra, né, e ela começa a formar uma espiral, boa parte, e aí mais de 99% do material dessa nebulosa começa a se concentrar, né, aqui no centro dessa nuvem, tá? E aí o que acontece? Chega um determinado momento que a massa é tão grande, tão concentrada nesse centro, que você começa a ter as reações nucleares, as reações de fusão nuclear que vão dar origem, né, à estrela. Ou seja, o calor e a luminosidade irradiada pela estrela vai surgir a partir de um determinado momento em que a matéria se concentra de tal forma que essa reação começa a ocorrer no núcleo dessa estrela, no caso dessa protoestrela se formando. Tá? Então, se a gente for trabalhar um pouquinho pelo tempo, então a gente tem a nebulosa, mais ou menos 4 bilhões de anos se formando, tá? Essa nebulosa ela se compacta e logo você tem a formação de um disco planetário. Tá? O que é o disco planetário? Tá? É basicamente esse disco de matéria que se forma girando, tá, em volta, né, e já aprisionado pela gravidade da matéria aqui nesse centro. Tá? E quanto maior é a matéria, quanto mais concentrada essa matéria, né, mais próximo da formação da estrela você está. E aí, em um determinado momento, essa estrela se forma, tá? E ao se formar, né, você começa a gerar uma energia que os cientistas chamam de vento solar, ou seja, que é a energia irradiada do Sol, desse protossol, né, que começa a empurrar os elementos em volta dele.
Tá? Então, inclusive, boa parte dos elementos mais leves acabam sendo empurrados para longe desse protossol, tá? Formando depois esses elementos mais leves, tá? Os planetas gasosos, tá? Em órbitas mais distantes. Os elementos mais pesados ficam mais próximos ao protossol, né, que se formou, e esses elementos mais pesados vão dar origem depois, tá, aos planetas rochosos, como a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, de certa forma, é um processo todo ditado pela gravidade, né, em que você vai ter uma nebulosa dando origem a um sistema solar. Hoje já se sabe, né, que esse processo ele é muito diferenciado, até pelo que a gente tem visto de outras estrelas. Tá? Até bem pouco tempo, até os anos 90, os cientistas duvidavam ainda de que as estrelas tinham planetas girando em volta delas. Eles acreditavam que a formação de planetas deviam ser algo muito, muito raro de acontecer. No entanto, hoje em dia, principalmente com o avanço tecnológico e a descoberta de milhares de planetas em outras estrelas, em volta de outras estrelas, esse pensamento já foi refeito, né? Ou seja, hoje em dia já é meio que certo e estatisticamente já determinado que a maioria das estrelas no céu, né, se formaram dessa forma, formaram discos planetários e tem de alguma forma planetas ou corpos celestes residuais girando em volta dessas estrelas. Né? Então, cada estrelinha que você vê no céu à noite é um sistema solar com planetas girando em volta dessa estrela. Tá? Muito bem. Continuando aqui. O nosso sistema solar, basicamente, ele tem essa configuração aqui, tá? Que eu estou apresentando para vocês. Basicamente, Mercúrio, que é o planeta mais perto, tá, do Sol, tem Vênus, Terra, Marte, esses 4 planetas, os planetas rochosos, tá? E aí depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ou seja, os 4 planetas gasosos. Na minha época de escola, eu estudei o sistema solar com 9 planetas, tá? Ou seja, Plutão, que seria o 9º planeta, lá na minha época de escola era dito como um planeta também. No entanto, graças às inovações tecnológicas, vários outros corpos celestes, né, além de Plutão, foram encontrados. Pequenos corpos celestes muito gelados, né, principalmente formados numa aglomeração de asteroides conhecidos como nuvem de Oort. Né? E aí, então, o que acontece? A União Astronômica Internacional, o UAI, né, eles tiveram que tomar uma decisão. Ou eles agregavam essas novas descobertas, né, desses corpos celestes a categoria de planetas, tá? Ou eles rebaixavam Plutão. Então, a União Astronômica resolveu estabelecer uma série de parâmetros para determinar o que seria um planeta, né, e o que seria luas ou protoplanetas. E aí, dentro dessas novas diretrizes estabelecidas, eles acabaram fazendo, né, o que alguns times do Brasil já passaram, né, o Vasco, o Grêmio, o Botafogo. Eles acabaram rebaixando Plutão. Né? Então, Plutão acabou sendo rebaixado à categoria de planeta anão. Então, hoje, oficialmente, das estatísticas nossas, basicamente, o sistema solar tem 8 planetas, sendo 4 terrestres e 4 gasosos. Beleza? Mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles daqui a pouco. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, aquela foto do slide anterior, você não tinha os planetas em sua escala, né, aproximada. Então, eu coloquei aqui um gifzinho, tá? Em que você consegue ver mais ou menos, um videozinho, que vocês conseguem ver a proporção, né, aproximada que a gente tem sobre os corpos celestes, ou seja, a Terra e os outros corpos celestes do Sistema Solar. Né? Então vocês podem ver aí a Terra, Vênus, Marte, né, que é bem menor, Mercúrio, que é bem menor que a Terra, Marte ali, que é mais ou menos a metade, né, da Terra,
né? Aí você tem alguns asteroides ali como Ceres, né? Plutão, que é mais ou menos o tamanho de Ceres também. E aí depois você começa a ver os planetas gasosos, tá? E aí vocês podem ver em comparação, né, o Sol ele é muito maior do que os outros planetas somados, né? Afinal de contas, ele é 99% da matéria do sistema solar. Então, aqui também vocês podem ver, de certa forma, os planetas não em escala, tá? Mas as suas rotações. Mas a gente vai falar sobre a rotação mais para frente dessa videoaula. O que eu quero falar para vocês hoje é como a gente divide, né, os planetas no sistema solar. Basicamente, tá? Aliás, ao retirar Plutão da título de planeta, né, o sistema solar ficou mais elegante, ou seja, a estrutura do sistema solar ficou mais elegante, né, onde a gente vai ter basicamente 4 planetas rochosos ou telúrios e 4 planetas gasosos. Tá? No caso, os 4 planetas telúrios ou planetas rochosos são esses aqui. E o que isso significa? São planetas que, teoricamente, você poderia, né, pousar com uma nave, porque eles têm uma crosta sólida, uma crosta rochosa, né? Apesar de que na prática, só Marte é um planeta possível de se pousar. Né? Por quê? Porque Mercúrio, além de não ter atmosfera, está muito próximo ao Sol. Tá? Existe uma curiosidade, porque a rotação de Mercúrio leva o mesmo tempo que a translação de Mercúrio. Então, de certa forma, um lado de Mercúrio está sempre voltado para o Sol e um lado está sempre na escuridão. Tá? Então, o lado voltado para o Sol está muito quente, né, a centenas de graus, tá? E o lado que está, né, contrário ao Sol é muito frio e, por não ter atmosfera, não tem como a gente pousar, né? Ou seja, não tem como a gente ocupar aquele local. É mais ou menos como a Lua. Aliás, até o tamanho de Mercúrio é próximo da Lua. E é exatamente por ter esse tamanho pequeno, tá, que ele não tem gravidade suficiente para aprisionar uma atmosfera densa. Outra questão também é por estar muito próximo ao Sol, faz com que os ventos solares, essa energia emanada da estrela, né, do Sol, faz com que qualquer tipo de atmosfera que Mercúrio tivesse seria varrida, né, por esses ventos solares muito agressivos. Tá? O segundo planeta é Vênus. E Vênus ele é um planeta irmão da Terra, ou seja, é o planeta mais próximo em tamanho e composição. Alguns cientistas, inclusive, acham que Vênus, em algum momento da sua história, da sua formação, ele até tinha uma atmosfera muito semelhante à da Terra, talvez com água líquida. Tá? Só que, ao contrário da Terra, Vênus acabou, né, principalmente por causa da sua atividade sísmica, né, ele acabou passando por um processo de liberação de grandes quantidades de gás carbônico. E o gás carbônico, como a gente vai ver em algumas aulas na frente, é um gás que provoca o que a gente chama de efeito estufa. Esse efeito estufa altamente, né, exagerado, porque é uma concentração muito grande de gás carbônico. Para vocês terem uma ideia, na nossa atmosfera, o gás carbônico não passa nem de 1% da concentração. Né? Lá em Vênus é a maior parte, mais 90%, 70% a 90%. Né? É a maior concentração, é o gás de maior concentração da atmosfera, é o gás carbônico. Então, você tem um efeito estufa absurdamente alto em Vênus. Para vocês terem uma ideia, é tão alto o efeito estufa, né? Esse efeito que aprisiona o calor dentro do planeta é tão grande, tá, que faz com que Mercúrio seja até mais quente que... que Vênus seja até mais quente que Mercúrio. Ou seja, Vênus é o segundo planeta em distância em relação, né, ao Sol, mas Vênus é mais quente do que Mercúrio, que é o primeiro planeta, né, do sistema solar, muito mais próximo do Sol. Tá? Para vocês terem uma ideia, a temperatura da superfície de Vênus chega a mais de 400 graus. Tá? Ou seja, é mais quente do que o fogo do fogão da casa de vocês. Tá? Além disso, a atmosfera é extremamente densa,
capaz de esmagar um ser humano, ou seja, se você estivesse pisando na superfície de Vênus, né, a pressão seria equivalente a 2 elefantes sobre sua cabeça. Tá? Então imagine, Vênus é um planeta escaldante, extremamente quente por causa do efeito estufa, tem uma pressão esmagadora, né? Além do mais, existe uma atividade sísmica intensa em Vênus, né? Ou seja, essa atividade que emitiu todo o gás carbônico, que aqueceu o Vênus, ele ainda está presente. Então, Vênus tem vários vulcões, lava incandescente, né, para todo lado. E também chove, inclusive pelas reações químicas que ocorrem na atmosfera de Vênus, chove ácido sulfúrico, né? Ou seja, capaz de derreter qualquer coisa. Então, assim, se você pudesse eleger um inferno no universo, um lugar que poderia personificar o inferno, né, cristão, a gente poderia dizer que Vênus é o mais perto disso. Tá? Aí a gente tem a Terra, né, planeta que nós vamos estudar mais a detalhes nas próximas aulas. E por último nós temos, né, Marte, que é provavelmente, possivelmente, o planeta que a gente vai poder visitar, porque é o quarto planeta do Sistema Solar. Acredita-se que ele até tenha já tido no passado uma atmosfera muito densa, talvez até água em estado líquido. Tá? Agora, atualmente, Marte é um planeta desértico, ou seja, um planeta que a sua atmosfera ela foi afinando, né? E não se, assim, existem suposições por que isso aconteceu, né? Uma dessas suposições tenha sido de que a atividade tectônica, a atividade sísmica do planeta, né? Ele cessou, ou seja, até pelo tamanho do planeta, todo o calor interno dele foi se esvaindo lentamente e ele acabou, né, perdendo uma coisa muito importante, que é o seu campo magnético. Nas aulas mais para frente a gente vai entender mais ou menos como que esse processo ocorre. Mas o que eu posso dizer é que como o campo magnético, assim como na Terra, o campo magnético de um planeta, ele acaba formando um escudo protetor contra o vento solar, contra essa energia que manda, né, do Sol. E esse escudo protetor, de certa forma, impede que o vento solar varra os gases da atmosfera. Então, a Terra tem o seu campo protetor. Já Marte não tem. Ele perdeu em algum momento na sua história, lá no início da sua formação, e isso acabou permitindo com que a sua atmosfera fosse ficando cada vez mais rarefeita, né? E aí, qualquer sinal de água que poderia ter ali na superfície foi evaporando, né? Aliás, acredita-se, até pelo estudo de Marte, até pelo estudo da superfície de Marte, existem indícios bem claros de rios secos, né? Ou seja, alguma coisa líquida passou por aqueles locais, ou seja, existem certos relevos que só são possíveis na presença de algo em estado líquido, né? Então acredita-se que pelo menos no primeiro bilhão de anos de vida de Marte, né, ali tenha tido água, uma atmosfera densa, e aí depois, né, o processo foi esse. Né, a atividade sísmica, que existia e existem evidências dessas atividades, como vulcões, por exemplo, extintos em Marte. Essa atividade sísmica cessou, o campo magnético, né, acabou se perdendo, se diluindo, a atmosfera foi varrida pelo vento solar, e aí aquela água que estava na superfície acabou evaporando, já que a pressão atmosférica caiu. Né? E aí Marte acabou se tornando o que é hoje, um planeta seco. Né? Se existe água em Marte, ela está em algum lugar no interior do planeta, ou seja, no subsolo. Né? É um planeta seco, não existe nenhum líquido na superfície, e a sua atmosfera é muito rarefeita e muito fria. Ou seja, as temperaturas em Marte chegam a menos de 80 graus fácil. Né? Então esses são os 4 planetas telúrios ou planetas rochosos. Tá? E a gente ainda tem agora também os outros 4 planetas, os que a gente chama de planetas gasosos. Eles recebem esse nome porque eles são gigantes, né? E são compostos basicamente de gás ou de gases. Tá? Não é que você poderia atravessar o planeta inteiro. Né? Todos esses planetas têm um núcleo rochoso, tá? Mas boa parte das camadas externas
né, desses planetas são basicamente gases girando em uma velocidade absurda, né? Ou seja, são planetas que a gente nunca vai conseguir pousar, né, uma nave, porque eles não têm, né, uma superfície mesmo para você pousar. E os seus núcleos rochosos são impossíveis de serem alcançados, porque à medida que você vai adentrando na atmosfera desses planetas, a pressão vai aumentando, a densidade vai aumentando, chegando a ponto, né, de que qualquer coisa que entrasse ali seria destruída pela pressão, pelo calor, pelos ventos. Tá? Então, em relação a possibilidade de a gente ocupar esses lugares, ou um dia a gente visitar esses lugares, isso não é possível. Tá? Agora, nós temos em ordem aqui, né, Júpiter, um planeta muito grande, o maior planeta do Sistema Solar. Para vocês terem uma ideia, ele é tão grande, né, que ele é o que alguns cientistas chamam de uma estrela fracassada. Né? Não é que ela tentou a vida cantando, né? Não é nada disso não. É porque se o Júpiter fosse um pouquinho maior, né, se fosse algumas vezes maior do que ele já teria uma pressão suficiente no seu núcleo para iniciar uma reação nuclear. Né? E essa reação nuclear, ela iria gerar o quê? Ela iria gerar calor, pressão, né? E ia acabar gerando a fusão nuclear, e a gente teria luz sendo produzida ali, e a gente teria um segundo Sol no Sistema Solar. E apesar de parecer, né, meio louco, a verdade é que na galáxia, no universo, sistemas binários, ou seja, sistemas formados de duas estrelas, ou três, ou até mais estrelas, são até mais comuns do que sistemas com uma única estrela. Né? Então, na verdade, a gente tem uma exceção aqui, ou seja, o Sol é uma exceção. Né? O seu possível irmão, que seria uma outra estrela, poderia ser Júpiter, mas acabou não tendo material suficiente para formar-se como estrela. Tá? Então é só um imenso planeta gasoso, tá? Em que sua atmosfera é muito perturbada, castigada por ventos assustadoramente rápidos. Né? Ou seja, Júpiter leva mais ou menos 9 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Só em comparação, a Terra leva 24 horas. Né? Então isso gera ventos absurdos. Então toda a atmosfera de Júpiter é pautada por imensas tempestades, inclusive, né, a Grande Mancha Azul, que é uma tempestade 15 vezes maior do que a Terra, né, e que está aí pelo menos 300 anos. Né, ou seja, uma tempestade que está rolando em Júpiter pelo menos há 300 anos, né, porque foi desde a primeira vez que ela foi observada por um telescópio e até hoje ela está lá. Tá? Nós temos Saturno, que é famoso pelos seus anéis, que não são nada mais do que rochas de gelo, né? Ou seja, pedaços de rochas e de gelo, muito provavelmente de alguma lua que foi despedaçada pela gravidade de Saturno. E aí a gente também tem, né, Urano e Netuno, que são planetas muito mais afastados, né, e que também acabam sofrendo exatamente por esse afastamento, com o frio. Ou seja, são planetas muito gelados por estarem muito afastados. Ou seja, o Sol para esses planetas é só uma estrela que brilha um pouquinho mais forte do que as outras estrelas do céu. Tá? Esses sistemas solares, ou seja, esses planetas gasosos, o que é mais interessante deles são, na verdade, as suas luas. Né? Ou seja, a gente tem, na verdade, pequenos sistemas solares em volta desses planetas gasosos, porque a sua gravidade é muito grande e aprisionou várias luas. Tá? Enquanto a Terra tem uma lua só, né? Mercúrio e Vênus não têm lua, tá? São planetas que não têm lua. E Marte tem duas pequenas luas, que são tão pequenas que elas não chegam nem a ser redondas, né? São grandes batatões, né? Deimos e Phobos, o nome das luas de Marte. Já Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm vários planetas, né? Várias luas girando em volta. Júpiter tem mais de 60 luas girando em sua volta, né? Das maiores luas de Júpiter, né, nós temos aqui, né, as 4 maiores luas, né? Ió, Europa, Gaminedes e Calisto. São as 4 maiores, inclusive visíveis de qualquer lunetazinha. Ou seja, se você tiver qualquer luneta assim, baixa renda, meio
Eu tenho umazinha aqui que, se você conseguir olhar com ela, você consegue ver, né, os 4 pontozinhos em volta de Júpiter, que são as luas. Inclusive, elas têm uma história muito importante na história, né, da ciência, que foram as luas que Galileu, ele observou, e ele percebeu o quê? Que essas luas, elas giravam em volta, né, de Júpiter. Então essa percepção de Galileu meio que desconstruiu toda aquela visão, né, do geocentrismo que a gente tinha desde então, aquele assunto que a gente discutiu lá na segunda aula. Né? Outra questão importante aqui é o seguinte: algumas dessas luas, como por exemplo a Europa, são grandes pedras de gelo, né? Ou seja, tem uma concentração de água absurdamente grande. Tá? Então acredita-se que talvez no fundo, né, dessa lua, por exemplo, de Europa, você tenha, na verdade, oceanos em estado líquido, né, porque o gelo se forma na camada superior, isso cria um isolamento, né, térmico, e aí embaixo você tem oceanos de água salgada, né, formando ali uma das propriedades mais importantes, que é o que? Para a formação da vida, que é a água em estado líquido. Né? Ou seja, não se encontrou diretamente a água em estado líquido na Europa, mas ao estudar o campo magnético e outras questões ali, algumas sondas que passaram ali para aquela região já constataram que muito provavelmente em Europa você tem ali água em estado líquido. Isso quando você pensa que aqui na Terra, por exemplo, no fundo dos nossos oceanos, sem nenhuma presença de sol nem nada, você tem, né, uma vida em abundância, principalmente próximos de chaminés de magma formados ali, né, fumarolas formadas por atividades tectônicas. Tá? Acredita-se, inclusive, que essa vida aqui no interior dos nossos oceanos tenha surgido independente da vida, né? Ou seja, com pouco contato da vida né, da superfície. Né? Da vida da superfície na Terra depende 100% do Sol. Já essas formas de vida que vivem no interior do oceano, não. Elas dependem, a fonte de energia delas, e aí é importante disso. Né? Basicamente, para você ter vida, né, esse estado químico que a gente chama de vida, né, muito avançado, você precisa ter uma fonte de energia e água em estado líquido. Né, e é o material necessário para a construção desses blocos de vida. Então, todos esses elementos você tem na Europa. Né? Por quê? Em Europa? Porque você tem água em estado líquido debaixo desse grande bloco de gelo. Você tem muito provavelmente atividade tectônica, até provocada pela ação gravitacional de Júpiter. Tá? Isso já é percebido em outras luas de Júpiter, como por exemplo Ió, tem muita atividade sísmica, vulcões e coisa e tal. Por quê? Porque basicamente a atração gravitacional de Júpiter estica e comprime, né, em um tipo de efeito de maré, né, que acaba fazendo com que o núcleo desses planetas, dessas luas, acabe sendo, né, aquecido e formando um tipo de tectonismo. Então, assim, se a gente vai procurar vida em algum lugar, e aí quando eu falo vida, eu não estou falando sobre nenhuma vida complexa nem nada, né, mas se a gente for procurar alguma forma rudimentar de vida, Europa é uma das possibilidades presentes aqui. Tá? Mais ou menos a mesma coisa tem em relação às luas de Saturno. Né? A Saturno também tem luas extremamente curiosas. Né? Uma delas, por exemplo, é Encelado, que é também uma lua de gelo, tá? Que inclusive missões da NASA já encontraram geysers, né, cuspindo água em estado líquido nos polos de Encelado. Né? Ou seja, é a comprovação que debaixo, né, ou seja, Encelado, até mais que Europa, é um ponto de ser um dia, né, explorado. Por quê? Porque você tem, com certeza, né, água em estado líquido e uma fonte de calor capaz de provocar esses geysers, né, que acabam cuspindo água para fora da Lua. Tá? Saturno também tem outra lua muito curiosa, que é Titã. Titã é a única lua do sistema solar que tem atmosfera. Tá? E é engraçado porque a atmosfera de Titã é basicamente formada por carbono, então você tem ali
né? É uma atmosfera densa e mais, né? Por ser muito frio em Titã, tá? Você está falando que de uma região muito longe do Sol, o que acontece? Ali dentro de Titã você tem todo um microclima, tá? Envolvendo o carbono, né? O metano. Vocês podem ver, essa aqui é uma concepção artística, ou seja, é um desenho de como é, né, possivelmente a superfície de Titã. Ou seja, você tem Saturno ao fundo, você tem o Sol que aqui é muito fraco, a temperatura de Titã é abaixo de 100 graus negativos, tá? Só que o que acontece? É tão frio, que a água aqui em Titã ela é dura como rocha, ou seja, ela é como se fosse rocha, você tem montanhas e vales de água congelada, né? De gelo sólido, e você tem, né, basicamente metano, que aqui na Terra é um gás, né? É o gás, por exemplo, da decomposição dos corpos. Em Titã, o metano ele fica em estado líquido. Então chove, por exemplo, ou seja, o único lugar além da Terra que chove é Titã. Só que ao invés de chover água em Titã, chove, né, metano. E é engraçado que como a gravidade é bem menor, são gotas enormes do tamanho de uma bola de tênis que caem lentamente pela atmosfera de Titã e formam lagos, rios, né? Grandes, né, lagos de metano. Tá? É um planeta totalmente extraterrestre mesmo, ou seja, nada comparado ao que a gente pode ver aqui nos dias a dia, né, da Terra. Tá? Então já existem missões, já foram missões a Titã, já se pousou uma sonda em Titã, já se tirou foto, né, daquele local. Então, Titã é uma das luas já bastante pesquisadas, mas ainda tem muitas outras, né? Ainda é um local que o ser humano tem que visitar com mais calma, né? E vale lembrar que boa parte dessas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês são fotos tiradas não por telescópios, mas por sondas robóticas que foram lançadas para esses planetas, né? Até porque, maior que seja o telescópio, você nunca teria essas imagens em close que a gente tem aqui, não. Tá? E outras luas que foram sendo descobertas, né? Até por essas sondas, Cassini, Voyager, né? A Voyager, são a Voyager 1, Voyager 2. Então existem várias missões que foram para esses planetas e conseguiram, né, tirar imagens, essas imagens que a gente está vendo aqui. Algumas descobertas até surpreenderam os cientistas, né? Por exemplo, aqui, ó, Mimas, se vocês puderem ver, né? Mimas é uma lua de Saturno que, curiosamente, ela tem uma cratera que parece a Estrela da Morte de Guerra nas Estrelas. Inclusive, os cientistas, quando receberam as fotos, eles não acreditaram. Eles falaram, como assim, né? Tal é a semelhança que eles encontraram, né? Lá na NASA só tem nerd, então, né, mais do que óbvio que eles devem ter ficado muito assustados e logo tenham, né, associado a Mimas à Estrela da Morte lá de Guerra das Estrelas. Então, mas tirando isso, Mimas não é um planeta interessante, é só uma grande pedra gelada, mas tirando isso, o seu formato é muito curioso. Então, tá aí, são mundos totalmente, né, curiosos que estão aqui, né, dentro do nosso sistema solar. Urano e Netuno têm suas luas lá, mas também são luas com pouca atração ou pouca atratividade científica. Tá? E aqui imagens, né, fotos mesmo, né, tirados de mundos diferentes da Terra, né? Então aqui é uma foto tirada por uma sonda soviética de Vênus. É uma das únicas fotos que nós temos de Vênus, né, porque eu falei para vocês de todas as condições daquele planeta. Então essa sonda conseguiu resistir à entrada, né? Ela pousou e conseguiu tirar algumas fotos antes de ser completamente destruída pela pressão da atmosfera, pelo calor, pelo ácido sulfúrico. Então, é mais ou menos essa imagem que você teria, né, se você conseguisse ver, né, se você conseguisse andar por Vênus. Tá? E é engraçado, porque apesar das nuvens e da atmosfera ser muito espessa, alguns cientistas achavam até que a luz do Sol não chegava à superfície, né, mas, no entanto, se comprovou com essas fotos de que o dia em Vênus seria mais ou menos assim, como um dia nublado aqui, né? Mais ou menos, é escuro, mas não chega a ser totalmente um breu. Tá? Aí aqui a gente tem uma imagem da boa e velha Terra, né? Aqui nós temos uma imagem da Lua, né? Inclusive
com a Terra nascendo no horizonte. Temos aqui uma fotografia de uma das sondas, né, de Marte, né? Então, aqui é o Sol ao longe. E aqui uma daquelas fotos que eu falei, né, se eu não me engano, da missão Cassini, que pousaram lá em Titã. Né? Inclusive você pode ver aqui algumas rochas, provavelmente gelo, e até pelo seu formato arredondado, isso é uma das coisas que indica, né, que você teve algum tipo de desgaste líquido nessa rocha ou gelo. Tá? Então, essas são imagens reais, fotos reais, né, de vários mundos do Sistema Solar, assim como também o nascer do Sol em dois mundos diferentes, né? Ou seja, o nascer do Sol aqui na Terra, né, já bem conhecido por nós, e aqui, né, o nascer do Sol em Marte, né, ou seja, mais para o azulado, tá? Até pela composição química da atmosfera, que é muito rarefeita. Tá? Então vocês podem ver, é interessante, eu pelo menos acho isso muito interessante, né? Outros mundos. Tá? Isso no nosso sistema solar. Por quê? Porque atualmente já se sabe que existem vários outros planetas, já se descobriu vários outros planetas em outros sistemas solares. Tá? É o que nós chamamos de exoplanetas. Tá? Existem basicamente duas formas de você encontrar exoplanetas. Primeiro, que todas essas imagens que vocês estão vendo são concepções artísticas. Não existem fotos de planetas fora do sistema solar. Por quê? Porque você está falando de um corpo celeste, né, que ele não é luminoso, ele não produz luz, ele é iluminado pela estrela. Então você tem basicamente uma estrela que é estupidamente brilhosa, né, produz muita luz, e do outro lado você tem o quê? Você tem um corpo celeste que não produz luz. Então, assim, é como você pegar uma caneta de quadro, marcar um ponto num farol de carro, pedir para esse carro ir para 10 quilômetros de distância e mandar acender o farol, e você com um binóculo tentar ver o ponto no farol. Você não vai conseguir. Né? Por quê? Porque você tem uma luz que, né, ofusca o brilho do planeta. Ou seja, então fotos diretas do planeta nós não temos com a tecnologia atual. Então, como se descobriu planetas? Basicamente de duas formas. Você consegue, analisando a luz da estrela, né, se essa luz ela tende a variar, né, ora para o vermelho, ora para o azul, isso são medidas muito detalhadas, encontradas pela tecnologia moderna dos telescópios. Isso indica o quê? Que essa estrela ela está, né, como que eu posso dizer, ela está zigue-zagueando. Isso é um indicativo do quê? Que está ocorrendo uma atração gravitacional de um planeta nessa estrela. Tá? Então, assim, ela basicamente, toda vez que esse planeta gira em volta dessa estrela, você tem esse efeito da estrela fazendo esse movimento aqui. Né? Ou seja, a estrela está fazendo esse movimento. E isso pode ser percebido, essa variação da luz pode ser percebida pelos telescópios modernos. Né? E é tão preciso que eles conseguem identificar, inclusive, determinar o tamanho do planeta, conseguem determinar se é um planeta gasoso, se é um planeta rochoso, qual é a órbita, quanto tempo leva, ou seja, vários dados do planeta podem ser encontrados apenas analisando a luz da estrela. Né? Outra forma de se identificar é através do processo de transição. Ou seja, você tem uma estrela, essa estrela está sendo observada, e toda vez que o planeta passa entre você que está observando e a estrela, né, o observador, no caso nós aqui, e a estrela, isso faz com que a luz dessa estrela ela tenha uma pequena queda, né? É como se fosse um eclipse. Né? Ou seja, você está passando, é o trânsito, que eles chamam de trânsito. Tá? Também é algo muito pouco perceptível, só visto, né? Ou seja, basicamente você tem aqui a estrela, e essa estrela está emitindo uma luz para você. E isso pode ser percebido pelos telescópios. Toda vez que o planeta transita entre o Sol e o observador, no caso dos telescópios, essa luz dessa estrela ela tem uma pequena queda. Isso é também possível de analisar, né? E, inclusive, né, determinar várias coisas sobre o planeta por essa pequena variação da luminosidade. Tá? É assim, claro, são formas indiretas, mas cientificamente já comprovadas e verificadas.
Tá? Inclusive já se lançou satélites como o Kepler, por exemplo, que conseguiam fazer isso de forma automática. Qual é o ponto negativo desse método do trânsito? É que você tem que ter um sistema solar que esteja no mesmo plano de nós que estamos observando. Se esse planeta, por exemplo, estiver girando num plano diferente, a gente não consegue ver, né, esse processo de trânsito. Tá? Então, hoje em dia, os cientistas já trabalham com, né, novas tecnologias para tentar aumentar a precisão dos nossos telescópios. Existe um novo telescópio espacial que vai ser lançado dentro de 1 ou 2 anos, que vai ter a capacidade, inclusive, de tirar as primeiras fotos, né, desses planetas. Mas até agora, tudo que a gente consegue ver é de forma indireta. Inclusive, quando você tem esse processo de trânsito, a luz, né, desse planeta, ou a luz atravessando a atmosfera desse planeta, já consegue marcar, né, dentro do espectro que chega para a gente, inclusive a composição química desse planeta. Então já é possível, em algumas formas, de algumas vezes, você analisar a composição química das atmosferas dos planetas, só analisando, né, o espectro de luz, a assinatura química do espectro de luz desses planetas. Então, assim, são técnicas que foram sendo apuradas, isso há 10, 15 anos, ou seja, até 15 anos atrás nunca tinha se descoberto nenhum exoplaneta, né? E hoje em dia já se encontrou mais de 4, 5 mil planetas fora do sistema solar, né? Alguns desses planetas a gente pode ver aqui, alguns desses sistemas, inclusive, são sistemas com vários planetas já identificados, né? Então você tem aqui o TRAPPIST, né? Que é um sistema que foi encontrado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas, né? Inclusive, 3 desses planetas estão dentro do que a gente chama de zona habitável, ou seja, nem estão perto demais da sua estrela para estar, né, com a água em estado de vapor, nem estão longe demais para a água estar em estado sólido, né? Ou seja, em gelo. Então, você tem 3 planetas dentro do que os cientistas chamam de zona dos caixinhos dourados, que é a zona habitável. Aqui no nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte estão dentro dessa zona, né? Ou seja, dentro da zona habitável. Mas vocês podem observar que não é só porque você está dentro da zona habitável que você vai ter um planeta habitável. No caso do nosso sistema solar, nem Vênus, nem Marte são habitáveis, né? Então, mas é aquela questão. Hoje, as poucas estrelas que a gente conseguiu observar, a gente já conseguiu ver mais de 4 mil planetas e alguns deles muito parecidos com a Terra, dentro de zonas habitáveis. Então, hoje em dia, os cientistas acreditam que dentro dos bilhões de estrelas que nós temos outros vários bilhões de planetas, e as possibilidades de se encontrar, né, planetas habitáveis vai aumentando cada vez mais com as inovações tecnológicas, tá? Agora, se a vida existe, se a vida não existe, é uma discussão que não cabe aqui, até porque, apesar de muitos cientistas acreditarem que a vida talvez seja até razoavelmente comum de surgir, né, ainda está faltando aquela coisinha que é a prova científica, que é para atestar a questão de que realmente existe vida em outros planetas. E se tiver, aí também tem outra questão, né? Olhando a história da Terra, a gente vê que a Terra levou mais de 4 bilhões de anos de evolução para dar origem ao ser humano, ou seja, um ser inteligente. Tá? Então, até que a vida pode ser comum no universo, mas se ela for comum, muito provavelmente você vai ter em abundância o quê? Micro-organismos, talvez alguns seres complexos, mas a vida inteligente, muito provavelmente, é bastante raro de acontecer no nosso universo. Tá bom? Muito bem. Continuando aqui agora, para finalizar o assunto de hoje, vamos falar sobre os movimentos celestes. E aí aqui vamos começar com rotação. Vocês podem ver o gifzinho que eu mostrei lá no iniciozinho. Cada planeta tem a sua rotação, né? E o que é a rotação? É esse movimento, tá, em que o planeta faz girando em volta do seu próprio eixo imaginário. Ou seja, não é que o planeta está preso num eixo de verdade, né? Você imagina um eixo por onde esse planeta gira em volta dele, né? Então vocês podem observar que todos os planetas do sistema solar têm, né, uma rotação. Alguns têm eixos inclinados, vocês vejam que Marte e a Terra têm eixos, né, ligeiramente inclinados. Outros são invertidos. Acredita-se que Vênus, inclusive, tenha sofrido um impacto
de algum planeta que tenha perturbado a sua, né, o seu eixo a ponto dele ser totalmente invertido, né? E outros planetas giram muito rápido, como Júpiter, né? E alguns, a mesma coisa aqui, né, de Urano, tá? Agora, em relação à Terra, a nossa rotação, ela leva mais ou menos 23 horas, 53 minutos, né, para dar uma volta completa sobre o seu próprio eixo. A forma, ou seja, para facilitar as nossas contas, nós arredondamos para 24 horas. Ah, mas e essa diferença? Bem, essa diferença ela é descontada depois, né? A gente vai ver quando a gente estiver falando sobre o calendário, mas basicamente, né, no final de um ano inteiro, né, esses poucos minutos, né, somam aí mais ou menos 6 horas de diferença entre o nosso calendário padrão, né, o calendário que a gente anota, e o movimento, os movimentos, tanto de rotação quanto de translação propriamente dito. Então essas 6 horas que ficam aí, né, faltando, elas vão se somando, e a cada 4 anos, né, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba repondo um dia para compensar essa diferença, né, que acaba acontecendo, né, entre o movimento real, astronômico real, que dá origem ao calendário, e o calendário. Tá? E aí é o dia, né, são os anos bissextos que recebe esse nome, por quê? Né, bissexto? Porque no ano normal você tem 365 dias, né, e o ano bissexto é 366, ou seja, 2,6, um ano bissexto, que é um ano em que você tem lá o dia 29 de fevereiro, que é acrescentado para poder acertar o nosso calendário. Tá? Eu coloquei uns videozinhos na semana passada que vão ajudar vocês a entender melhor isso lá do espaçonave Terra, para vocês conseguirem entender bem esse movimento. Aliás, eu recomendo muito que vocês assistam os vídeos do espaçonave Terra, tá? E acessem lá no YouTube o canal, que tem todos os videozinhos direitinho, e assistam. É o melhor vídeo em relação a movimentos celestes, a movimento das estrelas. É o mais esclarecedor. São vários vídeos, tem uns 50 vídeos, mas são vídeos de 10 minutinhos, fácil de ver, agradável de ver, né? Então vocês assistam lá, tá? A minha recomendação. A rotação, ela basicamente, ela é o movimento que é o responsável pelo fenômeno do dia e da noite aqui. Ou seja, a gente acaba observando o dia e a noite, né, com a rotação. Aí. E nós temos a translação, tá? Ou seja, a translação é basicamente esse movimento da Terra em volta do Sol. Cada planeta também tem o seu movimento, ou seja, alguns, como por exemplo o Mercúrio, leva uns 80 dias para dar uma volta completa no Sol, mas no caso a Terra leva 365 dias. Tá? Como a gente falou, não é exatamente 365 dias, tá? Mas é mais ou menos o tempo de um ciclo. A translação, se a rotação ela é responsável pelo dia e pela noite, a translação ela tem um efeito ainda mais importante. Não é mais importante, mas é também um efeito muito importante, que que são as estações do ano. Neste caso, não é só a translação em si a responsável, né? Você também tem o quê? Você tem o detalhe do eixo da Terra de ser ligeiramente inclinado. Aliás, em alguns livros didáticos é comum a gente ver a órbita da Terra muito inclinada, né? Uma órbita muito elíptica, na verdade, né? bem oval. A nossa órbita em volta do Sol é mesmo uma elipse, né? Ou seja, de todos os planetas é uma elipse, inclusive foi Kepler que descobriu isso, né? Ou seja, nossas órbitas são elípticas. Agora, de certa forma, nos livros didáticos, eles acabam exagerando essa elipse. Não é tão grande, ou seja, a gente não fica tão perto do Sol e depois tão longe. Isso eu digo por quê? Porque muitas das vezes essas imagens de livros didáticos acabam confundindo os alunos. Alguns acham que a gente está no inverno quando a gente está muito longe do Sol, ou seja, a gente está no ponto mais extremo da elipse, né? E ora alguns acham que é verão quando a gente está mais perto do Sol. Isso não procede, isso não é verdade, tá? Porque existe uma elipse mesmo, mas essa elipse não é tão acentuada a ponto de causar algum efeito, né, proporcional em relação ao calor. Tá? É claro que a nossa órbita ela varia com o tempo.
E como ela varia com o tempo, você pode ter ao longo do tempo algumas variações climáticas provocadas por essa elipse ser acentuada ou abrandada. Tá? Mas são fenômenos que ocorrem em uma escala de tempo muito grande, não é tão perto assim não. Tá? Então, o que é que provoca as estações do ano? Aliás, se fosse, né, a nossa órbita, a Terra teria que toda estar no verão quando está perto do Sol e deveria estar toda no inverno quando está longe do Sol. E não é isso que acontece. A gente sabe, né, que as estações do ano elas ocorrem, né, de forma alternada em relação aos hemisférios. Ou seja, quando aqui no hemisfério sul, no Brasil, é verão, lá no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, é inverno. Quando aqui é primavera, lá é outono e assim vai. Tá? Então isso acontece por quê? Bem, basicamente isso acontece porque além da translação, né, nós temos nosso eixo ligeiramente inclinado, o que faz com que determinados hemisférios estejam mais expostos dependendo da época do ano. Tá? E dependendo da época do ano, nós vamos ter os pontos que marcam, né, a máxima inclinação do planeta. Tá? Esse ponto que marca a máxima inclinação do planeta é o que nós chamamos de solstícios. Né? Então nós temos aqui os solstícios de inverno, que acontece no junho, no caso do hemisfério sul, e o solstício de verão, que acontece aqui em dezembro, né, no caso do hemisfério sul. E nós também temos dois momentos em que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, que são os equinócios, né? Esse né, equiparado, é equivalente, é igual, né? Lembre-se disso, está relacionado, né, ao dia em que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz. Tá? É importante a gente lembrar o seguinte, dependendo do eixo, dependendo, né, da nossa latitude também, a gente consegue ver o efeito da inclinação do eixo de forma mais acentuada. E esse efeito ocorre principalmente pela extensão ou duração da luz do dia. Tá? Como aqui no Brasil nós estamos relativamente perto do Equador, a gente não consegue ver muito essa variação. Mas se vocês repararem direitinho, né, olhem aí, por exemplo, agora, né, no momento que nós estamos vivendo, está em novembro. Reparem que os dias estão anoitecendo cada vez mais tarde, ou seja, mais depois das 6 horas. Eu, por exemplo, não sei se vocês já cometeram esse erro, mas quando eu era jovem, lá no século XVII, eu costumava assistir Malhação, que eu começava ali por 5h30, mais ou menos, e dependendo da época do ano, eu reparava, né? A hora Malhação, sempre começando 5h30, estava já um solzão lá fora, né? Isso principalmente no verão, tá? E quando chegava, por exemplo, o inverno, 5h30, que era a hora que a novela começava, já estava uma escuridão, um breu total. Isso acontece por quê? Porque ao longo das estações, né, os dias vão ficando mais longos ou mais curtos devido à inclinação da Terra. Isso vai ficando mais acentuado quanto maior for a sua latitude, ao ponto, inclusive, de nos polos, né, não anoitecer no verão, né, e não amanhecer durante o inverno. Então você tem meses, até 3 meses de escuridão no inverno, né, no polo, e 3 meses de luz durante, né, o verão. Tá? Então, assim, na Europa isso é perceptível. Quem assiste aí a Liga dos Campeões, às vezes assiste um jogo lá na Alemanha, né, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, e tá dia. Né? Ou seja, a gente assiste aqui, a gente, não, tá dia aqui também, mas por causa do fuso, aqui tá, sei lá, aqui são mais ou menos 5 horas da tarde, lá na Alemanha já são 9 horas da noite, mas aí você vai assistir o jogo, tá de dia. Mas por quê? Porque é verão, tá? Ou seja, os dias estão mais longos. Beleza? Assistam lá o Espaçonave Terra, ele explica melhor esse fenômeno, ele explica melhor esse processo. Tá? Mas vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui nesse videozinho, bem claramente isso. À medida que o planeta vai passando pela órbita, né? Você vê aqui, ó, o equinócio, ou seja, os dois hemisférios, tá? Recebendo a mesma quantidade de luz. Tá? E à medida que o planeta vai viajando para outro quarto da sua
a sua órbita, você vê o quê? Que ele vai atingir o máximo da inclinação, tá? E aí aqui, por exemplo, ó, aqui você está tendo o quê? O verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, tá? Aí você chega novamente aqui ao ponto original, em que você vai ter o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então, basicamente, a translação e a inclinação do eixo da Terra são os dois responsáveis por essa variação. Ah, professor, e nos outros planetas não tem isso? Não, não tem estações do ano, tirando Marte, que tem um eixo exatamente, né, inclinado igual à Terra. Então Marte também tem as estações do ano, apesar de que as estações do ano em Marte durarem o dobro daqui, porque, né, Marte leva 2 anos para dar uma volta completa no Sol, 2 anos terrestres para dar uma volta completa no Sol. Tá? Agora, outros planetas, e se a Terra, por exemplo, tivesse um eixo totalmente, né, perpendicular ao Sol, nós não teríamos estações do ano aqui, nós teríamos só, né, sempre uma concentração onde que o Equador seria mais quente e a partir do momento que você fosse para os polos, isso seria mais frio. Aliás, toda a dinâmica climática do nosso sistema, né, da Terra, depende da questão das estações do ano, a distribuição de calor. Isso é um dos pequenos detalhes que também fazem a Terra ser um lugar, né, agradável à vida. Não é que não fosse possível ter vida na Terra se nós não tivéssemos estações do ano, mas ela seria totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. E a gente vai ver mais para frente que todos os biomas acabam se adaptando a cada zona climática especificamente. Beleza, gente? Vamos lá. E existem vários outros movimentos celestes. Eu falei sobre os 2 principais, mas a Terra tem vários outros movimentos celestes, né? Aqui alguns eu separei, como a precessão, a nutação, né? O distanciamento do periélio, que é essa variação da nossa órbita, né? A nutação que está relacionado ao movimento, né, do eixo da Terra, tá? Ou seja, dependendo da época, o eixo da Terra pode estar, né, ora mais inclinado, ora menos inclinado. Isso, inclusive, gerou uma série de mudanças climáticas na história geológica da Terra. Nós temos, por exemplo, os ciclos que são conhecidos como eras de gelo, elas são muito atribuídas a essa nossa variação do eixo, né, que ora está mais perpendicular, ora está mais inclinado, e isso altera toda a dinâmica de clima. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, mas então a mudança do clima ela ocorre antes do ser humano? Sim, antes do ser humano. Existem vários ciclos climáticos diferentes na história da Terra. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre o clima lá nas próximas semanas. Tá? Então, voltando aqui, você também tem a precessão, que é um movimento que ocorre, né, em que o eixo ele gira, ele tem um pequeno giro, tá? Porque a Terra não está efetivamente presa em algum lugar, num eixo, né? Então, dependendo de algumas variações gravitacionais, você acaba tendo esse movimento de giro. Tá? Mas eu só coloquei aqui os movimentos mais importantes que interferem diretamente na Terra. Esses 3 aqui, por exemplo, podem interferir no clima em uma escala mais longa. Então, geologicamente falando, a gente tem, né, efeitos diretos desses movimentos, mas a rotação e a translação são os movimentos mais famosos. Tá? Agora, não significa que a gente só tem esses 5 movimentos não, tá? Existem vários outros movimentos. Tá? Se vocês pararem para pensar, por exemplo, aqui nesse videozinho aqui, vocês podem ver um dos movimentos que não são percebidos por nós. Por quê? Porque o Sol não está parado no universo. Ele está indo em direção à Capela, né, que é uma outra estrela. Então, dentro do sistema solar, o Sol ele acaba também se deslocando e acaba arrastando todos os planetas com ele. Então, a Terra tem esse movimento também, acompanhando o Sol pela Via Láctea. A própria Via Láctea também gira. Né? Então, a gente também tem um movimento que é a Terra dentro do sistema solar girando em volta da Via Láctea. Tem um movimento também, por exemplo, né, da Via Láctea indo em direção a Andrômeda, que é uma outra galáxia. Então, se você parar para pensar, né, existem inúmeros movimentos, né, em que a Terra está associada, mas apenas
esses dois, né, rotação e translação, são perceptíveis para a gente, né, e esses outros três que eu coloquei aí, em uma escala de tempo muito maior, também estão diretamente associados a fenômenos aqui na Terra. Os outros são mais fenômenos e são movimentos astronômicos que não estão diretamente associados, pelo menos, a eventos aqui terrestres, tá? Beleza? Então, gente, para continuar aqui esse assunto, tá, vamos falar um pouquinho, porque basicamente os movimentos celestes acabam gerando, né, os eclipses. Os eclipses são fenômenos astronômicos aonde, né, um corpo celeste acaba transitando entre outros, né? Então a gente tem basicamente dois tipos de eclipses aqui na Terra. E eclipses podem acontecer em outros planetas também. Existem fotos de eclipses lá em Júpiter e coisa e tal. No entanto, né, aqui na Terra é interessante como a distância da Lua, né, em relação ao Sol, né, ele casa, né, ou seja, essa distância entre a Lua e a Terra e o Sol acaba fazendo com que a gente certinho para que a gente tenha um fenômeno que é único no Sistema Solar, é que esse fenômeno em que a Lua tapa completamente o Sol, né? Então só que na Terra isso acontece, ou seja, esse fenômeno em que o Sol, né, acaba sendo totalmente bloqueado pela Lua. Tá? O fenômeno, então, o eclipse, é basicamente isso, quando você tem um corpo celeste transitando e entrando em relação ao outro. Você tem o eclipse solar, né, que é basicamente quando, né, a Lua está entre o Sol e a Terra, né, e aí a sombra da Lua provoca, né, uma sombra em um ponto da Terra, e aí você pode ter, né, esse tipo de fenômeno em que o Sol vai diminuindo e aí você tem ele totalmente, né, tapado, e aí depois você vai acabando, né, o eclipse vai voltando ao normal. E é interessante porque esse fenômeno é raro de acontecer porque ele não acontece em toda a Terra, ele acontece em pontos específicos né, do globo. Então vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o último eclipse solar que teve, que a sombra da Lua passou pelo território brasileiro, foi há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, tá? E o próximo só vai acontecer lá para 2045. Tá? Então são fenômenos raros, né? Apesar de que todo ano acontece em algum lugar da Terra, né, alguns eclipses solares. Né? E tem gente que faz isso, que tem até turismo para isso, pessoas que fretam um avião e coisa e tal, e vão ver, né, um dos fenômenos, né, astronômicos mais interessantes de todos, que é um eclipse total do Sol. Tá? Outro tipo de eclipse é o eclipse lunar. Esse é mais simples, porque como é basicamente a Terra entre o Sol e a Lua, todo o hemisfério voltado para a Lua naquele momento vai ver o eclipse lunar. Tá? Então provavelmente todos vocês já viram um eclipse da Lua. É um fenômeno muito, muito mais comum de acontecer. Tá? E aí a gente tem algumas fotos aqui, né, desses fenômenos. Aqui o eclipse solar, tá? E aí quando o Sol é totalmente tampado pela Lua, inclusive escurece mesmo, é capaz de você consegue ver as estrelas, né? O que é uma mostra, né, de que as estrelas estão lá. É o Sol que ofusca o brilho das estrelas, principalmente a luz do Sol, né, se difundindo pela nossa atmosfera. À medida que a Lua vai lá e toma, né, e cobre o Sol, tá? Você tem basicamente o quê? Você tem a escuridão total e você consegue ver, né, as estrelas no céu. Aqui é uma foto tirada de um satélite, né, de uma sonda, da sombra da Lua em um ponto da Terra. Então aqui nesse ponto você está tendo um eclipse total do Sol. Tá? Já a Lua, aqui ó, a Lua já é diferente. O que está acontecendo aqui é a sombra da Terra está tomando, né, a Lua. E aí você tem aqui os ciclos de um eclipse lunar, que é basicamente, né, a lua cheia, e aí depois a sombra vai tomando, e aí a lua não desaparece completamente, por quê? Porque raios solares passam pela nossa atmosfera, que funciona como uma lente, e elas acabam se desviando e atingindo a lua, né, e dando esse tom vermelho, né, que a gente chama de a lua de sangue, né, que vocês podem ver aqui, tá? E basicamente essa lua de sangue é o momento de máxima, né, eclipse lunar. E aí depois
a sombra da Terra vai se afastando e aí você tem a Lua cheia novamente. Sempre lembrando, né? O eclipse solar acontece sempre na Lua nova, tá? Que é aquele momento em que a Lua está entre a Terra e o Sol. E o eclipse lunar vai ser sempre durante a Lua cheia, tá? E então aqui está a sombra do Sol sobre a Terra. Tá? E aí aqui eu resolvi trazer uma fotinho para os terraplanistas, para eles não ficarem tristes, né? Aqui seria mais ou menos como seria um eclipse, né, da Lua se a Terra fosse plana, né? Aliás, os gregos conseguiram, né, traçar bem a circunferência da Terra, medindo, entre outras coisas também, né, a curvatura da sombra que é possível de ver, né, aqui no eclipse da Lua. Tá? Então tá aí, os terraplanistas, não fiquem tristes também, não esqueci de vocês, tá bom? Tá? Agora, aqui a questão dos movimentos lunares. Né? A Lua, ela também tem a sua translação, né? Ou seja, ela tem uma rotação e uma translação. A rotação dela leva 28 dias, ou seja, a Lua leva 28 dias para dar uma volta completa sobre seu próprio eixo. E leva 28 dias para dar uma volta completa em volta da Terra. Então o que acontece? Qual é o efeito disso? A gente sempre vê um lado só da Lua, né, voltado para a Terra. Como casa tanto a rotação quanto a sua translação, você sempre vai estar vendo um único lado da Lua. Tá? E aí aqui, né, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, é o que a gente chama de Lua nova, são as noites sem Lua. Né? E aí depois você tem o período em que a Lua vai crescendo, né? Os crescentes, aí você tem aqui o quarto crescente, tá? Quando a Lua está aqui pela metadezinha, bonitinho. Depois, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, você tem a Lua cheia, né? Que é, ou seja, a luz do Sol refletindo sobre a Lua, né? E aí a gente consegue observar a Lua aqui. E aí depois ela vai minguando, tá? Ela vai minguando. E aí quando ela está aqui, ó, o quarto minguante, quando ela está assim, nesse meiozinho assim. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas pela essa imagem aqui, né, por que a gente não tem um eclipse solar né, todo mês lunar? Né? Porque a cada 28 dias a gente não tem um eclipse solar e a cada 28 dias a gente não tem um eclipse lunar. É porque a Lua não gira certinho no mesmo plano, né, que a Terra e o Sol. Tá? Ela tem um plano ligeiramente inclinado em relação à Terra e ao Sol. Então tem que ser muito coincidência, tem que casar direitinho o período do plano da Lua em relação à Terra para você ter um eclipse, tanto solar quanto lunar. Tá? Então aqui, ó, quando a Lua está aqui, o Sol bate aqui e aí você vai ver a Lua. Quando a Lua está aqui, né, ou seja, a Lua, o lado da Lua que está sendo iluminado é o lado contrário da Terra. Né? Ou seja, na verdade, você está de dia aqui e você não consegue ver a Lua. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, tem muita gente que, né? Ah, mas professor, eu ouvi falar sobre os efeitos da Lua na Terra. Tem gente que acha, por exemplo, que a Lua afeta o espírito das pessoas, que as pessoas ficam mais agitadas na Lua cheia, ou que estão, por exemplo, para cortar o cabelo, né? Tem gente que fala que para cortar o cabelo é bom cortar na cheia, não sei. Eu, por exemplo, cortei sempre na minguante, não deu problema nenhum, né? Então, agora falando sério, né? De certa forma, não existe nenhum efeito que a Lua tem causado diretamente sobre os seres vivos, né? Assim, místicos. Existem alguns efeitos, ou seja, a Lua é muito importante para alguns seres vivos, porque além dela ser, né, guia, né? Ou seja, muitos insetos seguiam a noite pela luz da Lua, né? Alguns animais também, algumas plantas e animais, né? Alguns corais, por exemplo, elas iniciam seu processo de reprodução sempre em lua cheia. Então existe algum impacto nos ciclos da vida aqui da Lua, mas nada místico, nada assim que seja comprovado. Né? Outro efeito também que a Lua regra sobre os seres vivos, né? sobre os seres vivos não, sobre a Terra, está relacionado à sua atração gravitacional. Né? Ou seja, a atração gravitacional da Lua sobre a Terra gera um efeito que a gente chama de os efeitos de marés. Né? Ou seja, a gravidade sobre os oceanos faz com que os oceanos acabem se elevando alguns metros dependendo do momento.
E aí vale lembrar, gente, que essa elevação não significa que fica um buraco no fundo do oceano, nem nada não. Né? Vale lembrar que o próprio peso do oceano faz com que as moléculas de água se comprimam. Então a gravidade faz com que essas moléculas elas se distanciem um pouco, né, a nível molecular mesmo. Mas aí quando você soma toda a massa da água, isso consegue ser perceptível. Quem já esteve na praia, quem já foi na praia, sabe, né, que dependendo do período do dia, né, você vai ter hora a maré mais alta, hora a maré mais baixa. Isso é o efeito direto da gravidade sobre, tá, a Terra. Tá? Então vocês podem observar aqui que você tem tanto o efeito da atração quanto a reação da atração, né? O que faz com que você tenha, né, ao longo do dia algumas marés, algumas mudanças de marés. Tá? E aí aqui é só uma imagem para ilustrar, né? Tem um castelo, se não me engano, na França, né, que dependendo da maré, né, dependendo da hora do dia, você consegue chegar até a pé, né? Hora do dia, dependendo da hora do dia, a maré sobe e acaba tornando esse castelo uma ilha. Tá? Bem, gente, agradeço, passei aqui uns 20 minutinhos do nosso tempo, né, regulamentar, mas consegui trabalhar esse assunto. É claro, não trabalhei com um detalhismo que eu gosto de trabalhar em sala de aula, mas eu acho que valeu, eu acho que a gente consegue encerrar aqui. Qualquer dúvida, mandem lá, né, pelos canais que eu falei para vocês, ou esperem a nossa atividade síncrona de quinta-feira para a gente poder tirar juntos, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.